Paz e graça a todos. Amém. Ei. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Atos, capítulo número 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Nós iremos meditar hoje no verso 25 do capítulo 12 até o verso 4 do capítulo 13, tá bom? Então, do 12, 25 ao capítulo 13, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que tenho os chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Deus querido, mais uma vez, Pai, estamos diante da Tua palavra, rogamos, suplicamos a Ti, fala conosco através dela, Senhor. Deus, que o Teu Espírito possa preparar o coração do Teu povo para receber a Tua palavra, que o Teu Espírito venha me guiar na exposição dela, ao que Te pedimos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a obra missionária da qual a igreja está inserida é um projeto de Deus, e é pelo Espírito Santo que a igreja é impulsionada e guiada nessa missão. A obra missionária na qual nós, como igreja, estamos inseridos, ela é um projeto de Deus. E é pelo Espírito Santo que nós somos, ou seja, a igreja é impulsionada e guiada nessa missão. O que vemos, ou que veremos nesse texto aqui, não é nada novo da parte de Deus. Isso aqui é muito importante, inclusive, para que melhore a sua compreensão da leitura do Novo Testamento e da ligação do Novo Testamento com o Antigo. Então, eu peço bastante a sua atenção. Isso aqui vai melhorar bastante a sua visão entre a ligação do Novo e do Antigo Testamento. Porque o que veremos nesse texto aqui não é algo novo da parte de Deus. Deus aqui, Ele está restabelecendo o seu projeto com Israel. O Senhor havia escolhido Israel como um meio, ou como o meio, de se revelar a todas as nações. Ou seja, a missão dos israelitas era ser luz para todos os povos, levando o conhecimento do verdadeiro e único Deus a eles, às nações. Porém, Israel falhou nessa missão. Israel falhou.
Ao invés de ser santo e influenciar as nações, o povo de Israel acabou sendo influenciado por elas e praticando os mesmos pecados e injustiças dessas nações. No entanto, queridos, a missão de Deus permaneceu de pé. Ela não foi frustrada. Ao enviar Jesus, o rei e representante de Israel, Deus restaurou o papel missional dos judeus. Os 12 apóstolos, assim como os 12 patriarcas, foram escolhidos para servir de base, de formação do povo de Deus. Não é à toa que Jesus escolheu 12 discípulos. Não é à toa. Assim como o povo no Antigo Testamento, o Israel de Deus, foi formado por 12 tribos, por 12 patriarcas, a partir de 12 patriarcas, o povo restaurado na nova aliança também foi formado a partir de 12 apóstolos. Ou seja, Deus está fazendo com que Israel se torne a luz para as nações. Seja restaurado esta tarefa, este papel de Israel, o plano original de Deus. E a partir dessa formação e dessa restauração, a partir dos 12 apóstolos, eles se tornaram luz para as nações. O projeto antigo de Deus. Então, queridos, o que veremos nesse texto aqui é essa obra missionária atravessando as fronteiras e alcançando cada vez mais povos. Ou seja, através do Espírito Santo, Deus está conduzindo o seu povo a levar a cabo a sua missão. Nos capítulos 13 e 14, que nós começaremos o 13 hoje, e até o 14, Lucas vai nos narrar a chamada primeira viagem missionária de Paulo. E aqui nós veremos de maneira clara e explícita Deus restabelecendo Israel no seu plano original de ser luz para todas as nações. Amém? Então, queridos, vamos destacar duas características da obra missionária que este texto nos apresenta. E a primeira característica da obra missionária que esse texto nos apresenta é a base missionária. No verso 25 do capítulo 12 e no verso 1 do capítulo 13, nós veremos a base missionária. Porque após falar sobre a investida de Herodes contra a igreja e como Deus lhe tirou a vida, Lucas agora ele vai retomar o seu relato lá no capítulo 11, verso 30. Lembra? Volta um pouquinho aí, por gentileza. Puder só aumentar um pouquinho o meu retorno também aqui, Lucas, que agradeço. Capítulo 11, verso 30. Lembra das contribuições dos antioquenos para os irmãos da Judéia? E no verso 30 diz assim: e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Ou seja, Barnabé e Saulo foram até Jerusalém levar a contribuição aos irmãos judeus. E agora Lucas vai retomar este relato e ele irá descrever aqui a igreja que se tornará uma grande base missionária. No capítulo 12, verso 25, ele diz assim: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Queridos, Lucas nos diz aqui que Barnabé e Saulo retornaram a Antioquia após
após terem levado as contribuições dos cristãos antioquianos aos irmãos da Judéia. Lucas também destaca que Barnabé e Saulo voltam para Antioquia trazendo um judeu crente chamado João Marcos, o qual se tornará um companheiro de viagens missionárias. Lucas já havia apresentado esse João Marcos no capítulo 12, verso 12, onde ele diz que a mãe desse João Marcos se chamava Maria e que na casa dela, que ficava em Jerusalém, um grupo de cristãos costumava se reunir. Vale dizer também que em Colossenses 4,10, Paulo diz que esse Marcos, esse João Marcos, era parente de Barnabé, um primo ou um sobrinho, depende aí da tradução e da versão. Mas de fato, esse Marcos aqui é um parente de Barnabé. E alguns estudiosos acreditam, e eu sou inclinado a esta posição, que esse João Marcos aqui, no verso 25, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, como a gente conhece o Evangelho de Marcos. E mais à frente, queridos, porém, iremos ver que este João Marcos abandonará Barnabé e Paulo e retornará para a sua cidade em Jerusalém. E então, quando Paulo e Barnabé decidirem fazer uma segunda viagem missionária, que a gente vai ver, Barnabé irá querer levar seu parente novamente. Só que, queridos, Paulo vai se opor a isso. Afinal, Marcos os havia abandonado na primeira viagem. E isso causará tanta desavença entre Paulo e Barnabé, que os dois acabarão se separando e cada um irá para um lado diferente e viajará para um lado diferente para continuar a obra missionária. No verso 1, verso 1, no capítulo 13, verso 1, melhor dizendo, capítulo 13, versículo 1, Lucas diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Lucas então identifica, queridos, alguns líderes na igreja de Antioquia que serviam ensinando a palavra de Deus e exercendo o ofício de profeta naquela comunidade em Antioquia. Dois deles são aqueles que já foram citados, Barnabé e Saulo, os quais nós vimos aqui no capítulo 11, verso 25, que ensinavam a igreja de Antioquia. Os outros que Lucas cita são Simeão, também chamado Níger, que esse nome em latim traz um significado de uma pele negra. Talvez esse Simeão fosse de pele escura, fosse negro. O segundo que Lucas cita é um que ele chama de Lúcio, que é natural de Cirene, que ficava ao norte da África. E o terceiro que ele cita é Manaém, o qual Lucas nos informa que teve um relacionamento próximo com Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Esse Herodes aqui que Lucas cita no capítulo 13 não é o mesmo do capítulo 12, tá? Tem diversos Herodes na Bíblia. Herodes era um título, não era um nome. E não é o mesmo do capítulo 12. Esse do capítulo 13, do capítulo 12 era Herodes Agripa I. Do capítulo 13 é Herodes Antipas. E esse Herodes era quem governava a Galileia e a Pérea durante os tempos de Jesus. O termo tetrarca que aparece aí, na maioria das versões, significa aquele que governa a quarta parte de um reino,
ou a quarta parte de uma região. É por isso que esse Herodes é chamado aqui por Lucas de tetrarca, e diz que este Manaém foi criado junto com Herodes. Agora, irmãos, como esta primeira característica da obra missionária se aplica à nossa realidade? Primeiro, queridos, entendendo que essa igreja de Antioquia irá servir como uma base missionária, e a gente vai ver isso aqui de maneira mais clara ainda ao longo do texto. Entendendo que a igreja de Antioquia servirá de uma grande base missionária, fica-nos a pergunta: nossa igreja local também tem servido assim, irmãos? Será que nós também estamos servindo, quando eu digo nós, a igreja local, será que nós estamos servindo também como uma base missionária? O reformador João Calvino, ele montou uma espécie de quartel-general na cidade de Genebra, na Suíça, no século XVI. E a igreja de Genebra treinou e enviou mais de 100 missionários para vários lugares na Europa e na América, entre 1555 a 1562, inclusive ao Brasil, em 1556. Agora, queridos, diante desse exemplo do texto e diante desse exemplo da cidade de Genebra, ali organizada pelo reformador João Calvino, talvez, queridos, não tenhamos condições para treinar e enviar missionários para o campo. Nem todas as igrejas têm condições de treinar e enviar missionários para o campo missionário. Mas será que temos nos preocupado em contribuir com as agências missionárias que fazem isto? Tanto de forma individual, como de forma coletiva, como igreja. Será que temos contribuído financeiramente com agências que treinam e enviam missionários pelo mundo? Por exemplo, a MISPA, que é a Missão Priscila e Áquila, é uma agência missionária ligada à Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. E ela atualmente, esta agência, está presente em 4 continentes. Queridos, precisamos investir e nos preocupar com os nossos irmãos que estão no campo missionário e que dependem da igreja para o seu sustento e também para dar continuidade à sua missão, à obra missionária. Eles dependem das contribuições financeiras. Mas além da contribuição financeira, queridos, nosso papel também é de ajudar esses irmãos que estão no campo espiritualmente, ou seja, através da oração. Quanto tempo, queridos, temos gastado orando pela expansão do reino de Deus no mundo, para o sucesso da missão do Senhor? Será que temos sido uma base fiel missionária, orando pela expansão do reino de Deus no mundo? Ou será que reservamos a maior parte das nossas orações para apresentar as nossas necessidades? E nem nos lembramos de orar pela expansão do reino no mundo, pela obra missionária no mundo. Queridos, e a partir desse texto também, começaremos a ver as missões internacionais, por assim dizer. Mas lembremos de uma coisa importante: os discípulos têm pregado o Evangelho e feito a missão há muito tempo em seu próprio território e aonde vão. O que eu quero dizer com isso? É que fazer missão, queridos, não se resume a viajar para a China ou para algum país na África. Nós devemos ser missionais a todo instante. Nós devemos respirar
qualquer lugar que cheguemos. Lembre-se, esses discípulos vão começar a atravessar fronteiras aqui, mas antes, eles já estão pregando o Evangelho aonde eles chegam. Onde eles chegam, queridos. Esse é o nosso maior papel como igreja. O teólogo e professor de missiologia é o estudo sobre missão. E o teólogo e professor de missiologia chamado Michael Gorin, ele escreve assim: toda igreja é chamada para ser uma presença missionária em seu próprio local e até os confins da terra. Em sua própria vizinhança, a igreja deve ser uma testemunha das boas novas do reino em sua vida, em suas obras e em suas palavras. Cada igreja também deve participar no Evangelho até os confins da terra. Portanto, queridos, não adianta sonharmos em evangelizar os povos de outras nações, se não conseguimos fazer isso nem com o nosso colega ou amigo. Não adianta dizer: meu sonho é ir para um país lá da África, para a Coreia do Norte, para não sei mais aonde. Não adianta a gente ficar sonhando com isso, se a gente não consegue pregar as boas novas para o nosso vizinho, para o nosso colega. Porque a missão se começa em Jerusalém. Jerusalém aqui, simbolizando a sua cidade, o seu local, onde você habita, onde você trabalha, onde você estuda, aonde você vai. Amém? Também, queridos, que nós podemos trazer para a nossa realidade aqui com essa primeira característica, é que talvez tenham pessoas aqui hoje que Deus tem um chamado para missões específicas, ou seja, missões internacionais ou transculturais. Se esse for o seu caso, saiba que esse texto nos mostra que todo missionário precisa de uma base missionária. Guarde isso aqui: todo missionário precisa de uma base missionária, ou seja, ele precisa fazer parte de uma igreja local, ser membro ativo de uma comunidade local. Deus, queridos, é quem chama e forma o missionário, porém, Ele faz isso na igreja e através dela. Portanto, queridos, antes de pensar em missões no exterior, valorize a sua igreja, valorize a sua comunidade. É aqui que Deus levanta mestres e profetas que são usados por Ele no seu aperfeiçoamento e capacitação para exercer a sua vocação. É aqui que tem profetas, é aqui que tem mestres que Deus usará para o seu preparo para exercer a sua vocação. Amém? Em segundo lugar, queridos, a segunda característica da obra missionária que esse texto nos apresenta é o supremo agente missionário. Esse texto vai nos mostrar quem é o supremo agente missionário. Deixa eu só virar um pouquinho o retorno para mim. Não estou conseguindo me ouvir muito bem. Vamos lá. Supremo agente missionário. A gente vai ver isso dos versos 2 ao 4 do capítulo 13. Lucas agora, queridos, ele vai relatar a manifestação do Espírito Santo na igreja de Antioquia, separando 2 homens entre a liderança dali para enviá-los em uma extensa obra missionária. E nos versos 2 ao 3, Lucas diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Lucas, irmãos, então nos informa que, estando a igreja de Antioquia reunida em oração, em jejum e em adoração
que estava ali naquela comunidade. Então, através de uma proclamação profética, o Espírito fala àquela comunidade que estava chamando Barnabé e Saulo para um trabalho específico. Agora, irmãos, o interessante é que no versículo 1, Lucas mostrou que havia mais pessoas disponíveis na igreja. Lembra? Lucas citou aqui 5 homens que faziam parte da liderança. Então ele cita, então ele mostra, deixa claro que haviam mais pessoas disponíveis naquela comunidade para a obra missionária. Todavia, nesse versículo 2, Lucas deixa claro que o Espírito Santo escolheu Barnabé e Saulo. E isso nos mostra, abrindo um parênteses aqui, irmãos, isso nos mostra que o Espírito possui vontade própria. Afinal, o Espírito é uma pessoa. Ele não é uma energia ou uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, que nós chamamos de a terceira pessoa da divindade. Então, queridos, vemos novamente em Atos o uso da imposição de mãos, aqui no versículo 3. Agora, nesse caso, não foi pelos apóstolos essa imposição de mãos, mas dos irmãos, talvez, muito provavelmente da liderança da igreja de Antioquia. Eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. E vale relembrar os irmãos, que no Antigo Testamento, o objetivo de impor as mãos sobre alguém era de transmitir bênção na oração ou transferir poder para uma função específica. E assim, irmãos, com o apoio da igreja local e debaixo de muita oração, Barnabé e Saulo, juntamente com João Marcos, a gente vai ver isso a partir do verso 5, eles foram enviados de Antioquia para a tarefa missionária. Antioquia, a partir daqui, irmãos, se tornará uma grande base missionária, para a qual Barnabé e Saulo irão retornar após cumprir a viagem. E mais uma vez, irmãos, vemos o Espírito Santo guiando a igreja em sua missão, pois ele, o Espírito Santo, é o supremo agente missionário. E nós vemos isso claramente nesse texto. Quem está guiando a igreja na missão é o Espírito Santo, porque ele é o supremo agente missionário. E no verso 4, Lucas diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu vou pedir aqui para Lucas, Lucas ou João, os dois, ele vai colocar uma imagem ali do lado da show, só para a gente ter uma ideia aqui da região que Paulo sai, para onde Paulo vai. Mas Lucas nos diz aqui que Barnabé e Saulo, junto com Marcos, aí no verso 5 vai deixar claro isso, eles foram até uma cidade próxima de Antioquia chamada Seleucia, que era um porto marítimo próximo ali de Antioquia. E de Seleucia eles navegaram pelo mar Mediterrâneo até a ilha de Chipre, a qual era a terra de Barnabé. Barnabé era natural de Chipre. E a gente vai ver a imagem aqui, para que a gente tenha uma ideia melhor, certo? Algo mais visual, para a gente entender um pouquinho isso. Pronto. O primeiro círculo preto ali é onde a igreja estava, em Antioquia da Síria, aquela província ali da Síria. Saulo e Barnabé, juntamente com Marcos, eles desceram onde eu coloquei um X ali, tá vendo? Que era mais ou menos ali a região da Seleucia, que era um porto marítimo. Eles pegaram um navio e navegaram até aquele segundo lugar onde está circulado ali, que é a ilha de Chipre. Tá bom? Então, foi para aí que Saulo e Barnabé e Marcos viajaram, e daí eles vão subir para a Ásia Menor,
menor, mas é o que a gente vai ver daqui em diante, a partir do verso de número 5. Pode deixar aí, pode deixar. Então, Saulo e Barnabé, juntamente com Marcos, eles vão até a ilha de Chipre. Queridos, agora é interessante que Lucas disse no versículo 3 que Barnabé e Saulo foram enviados pela igreja. Em outras versões está, foram despedidos pela igreja. Porém, nesse versículo de número 4, Lucas nos mostra que eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo. Afinal, queridos, quem os separou e ordenou que realizassem essa tarefa foi quem? O Espírito Santo. E aqui, irmãos, se inicia a chamada primeira viagem missionária de Paulo, juntamente com Barnabé e o auxiliar deles, Marcos. E daqui em diante, o Evangelho começará a atravessar as fronteiras e alcançar pessoas de lugares cada vez mais distantes, tanto judeus como gentios, toda aquela região ali em cima, Ásia Menor, e viajando mais ainda em diante, que a gente vai ver ao longo de Atos. O Evangelho está cada vez mais atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. E Paulo, irmãos, se tornará o maior missionário de todos os tempos. Paulo, que até então está sendo chamado de Saulo, mas que a partir do capítulo 13 ele vai começar a ser chamado de Paulo. E aí a gente vai estar explicando por que esses dois nomes, mas é a mesma pessoa. E, de fato, queridos, Paulo se tornará o maior missionário de todos os tempos, de Antioquia para o mundo. Paulo e Barnabé, queridos, sairão pelo mundo a fim de anunciar que Jesus é o Messias prometido de Deus, aquele que foi predito nas Escrituras, e que através dele Deus trouxe o seu reino ao mundo. A missão desses missionários, portanto, é alcançar cada vez mais pessoas para esse reino através do anúncio das boas novas. Amém? Então, queridos, com essa segunda característica da obra missionária, como a gente pode aplicar essa segunda característica da obra missionária para a nossa realidade? Primeiro, esse texto nos mostra claramente que foi o Espírito Santo quem chamou, escolheu e enviou Barnabé e Saulo para a missão mundo afora. Claro, queridos, que existem os agentes intermediários da obra missionária. Por exemplo, a igreja local, o corpo de liderança, agências missionárias. Todos estes são agentes intermediários da obra missionária. Todavia, o supremo agente da missão é o Espírito de Deus. Ele é quem vocaciona pessoas para tarefas específicas. O Espírito, irmãos, é quem nos dá poder para anunciarmos as boas novas, a mensagem do reino, com coragem e intrepidez. O Espírito, irmãos, é soberano. E a igreja é movida por ele no cumprimento da missão de Deus no mundo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo a cumprirmos a missão de Deus no mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o maior interessado no sucesso da missão é o próprio Deus. Por um motivo muito simples: porque a missão é de Deus. Quem projetou esta missão não foi a igreja, não foram os homens, foi Deus. Portanto, o maior interessado
que essa missão tenha sucesso e prospere é o próprio Deus. E é por isso que Ele guia a sua igreja nessa missão com o seu Espírito. Segundo aqui também, queridos, que a gente pode trazer para a nossa realidade e aplicar, é que quando o Espírito trouxe essa direção para a igreja de Antioquia, foi no contexto de comunhão, adoração e oração. Esse é um dos motivos da necessidade de estarmos unidos em oração, súplicas e cultuando ao Senhor. É nesse ambiente que o Espírito nos guia a cumprir a sua vontade e a missão de Deus. É no ambiente de comunidade, irmãos, que o Espírito levanta pessoas e as capacita para o serviço no reino de Deus. Portanto, precisamos nos dedicar na busca ao Senhor, orando, jejuando e adorando, não só de forma individual, mas também de forma coletiva. Amém? Nós também podemos aplicar para a nossa realidade, queridos, dizendo que o Espírito está ativo em todas as etapas do cumprimento de nossa tarefa missionária. Vou repetir: o Espírito está ativo em todas as etapas do cumprimento da nossa tarefa missionária. Desde o nosso período de oração e estudo da palavra para nos preparar, passando pela ida até os pecadores e anunciando a eles o Evangelho, até a condução dos descrentes ao arrependimento e fé em Jesus. O Espírito está ativo em todas essas etapas. Portanto, podemos confiar e descansar nisso, pois o Espírito está conosco nessa missão. O Espírito está conosco a todo instante nesta missão. Amém, queridos? Olha, irmãos, para a gente encerrar. Tudo que está acontecendo nesse texto aqui tem como finalidade e centralidade o testemunho até os confins da terra. O anúncio, tanto para judeus quanto para gentios, é que Jesus é o Messias prometido, o eterno Rei e Senhor, aquele que inaugurou o reino de Deus no mundo, trazendo a remissão de pecados, salvação e reconciliação com Deus. Jesus é o centro disso tudo aqui, queridos. Toda a ação e poder do Espírito, toda a oração da igreja, toda a coragem e dedicação dos missionários, tudo isso é por causa daquilo que Jesus fez. Jesus é a razão disso tudo. Sua obra perfeita e completa dá sentido à nossa vida e à nossa missão. Não estamos, queridos, preste atenção nisso aqui, nós não estamos anunciando algo que Deus talvez fará. O nosso testemunho não é sobre algo que Deus talvez fará. Nosso testemunho também, o nosso anúncio também, não é algo que Deus apenas irá fazer no futuro. Não. Antes, nós estamos proclamando aquilo que Deus já começou a fazer ao enviar seu Filho ao mundo. Deus já começou a fazer. Ele já nos trouxe o seu reino. E o nosso testemunho é sobre aquilo que Deus já começou a fazer através de Jesus. Que possamos confiar na ação do Espírito Santo e estarmos em comunhão com a comunidade dos santos, a fim de que atravessemos
as fronteiras para anunciar o Evangelho. Sejam as fronteiras da nossa cidade, do estado ou da nossa nação, ou seja, as fronteiras da nossa rede de amigos, conhecidos, colegas e família, ou toda pessoa que conhecemos. Seja qual for as fronteiras que nós precisamos atravessar, que nós possamos confiar no poder, na ação e na direção do Espírito Santo nessa missão. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, para orarmos.